crianças! Bom dia! Tudo bem com vocês? Sou a professora Paula e estou aqui hoje para mais uma videoaula nossa de língua portuguesa. E aí, preparados? Vamos lá! Na nossa aulinha de hoje, nós vamos estudar o que são advérbios. Advérbios são palavras invariáveis que modificam o verbo, o adjetivo ou outro advérbio, acrescentando-lhe circunstâncias de modo, tempo, lugar, afirmação, intensidade, negação ou dúvida. Vamos ver cada um desses? O advérbio de tempo. Ele dá noção temporal, período de tempo aos verbos. Vejamos. Agora, ainda, cedo, amanhã, ontem, nunca, jamais, sempre, logo, dentre outros. Vamos ver alguns exemplos? Olha o exemplo. Leila saiu cedo. Saiu é o verbo da frase. Cedo é o advérbio. Observe que cedo está completando o verbo. Está dando lá uma noção ao verbo, a noção do tempo em que Leila saiu, tá bom? Vamos dar continuidade. Agora, o advérbio de intensidade. Ele vai caracterizar a intensidade da ação verbal ou da qualidade do adjetivo. Muito, pouco, bastante, mais, menos, quase, demais, tão, tanto, dentre outros. Vamos aos exemplos. Ele falava pouco. Vamos lá, ó. Falava é o quê? É o verbo da frase. E pouco é quem? É o advérbio da frase. Conseguiu compreender? Observa aí que falava e pouco estão o quê? Um juntinho do outro. Ou seja, pouco é o nosso advérbio que está completando lá o verbo. Advérbio de lugar. Ele ajuda a caracterizar o lugar a qual o verbo se refere, por meio da noção de posição ou direção. São eles: perto, longe, dentro, fora, aqui, ali, atrás, abaixo, cá, dentre outros. Vamos aos exemplos. Guardei os brinquedos dentro da caixa. Onde está o verbo da nossa frase? Guardei. Agora, onde está o advérbio da nossa frase? Dentro. Isso mesmo. Conseguiu compreender direitinho? Observe aí, ó, a complementação, tá bom? Dentro é o nosso advérbio e guardei é o verbo. Vamos lá, continuando. Agora, para o advérbio de modo. Esse vai indicar a maneira em que a ação do verbo foi executada. São eles: assim, bem, mal, devagar, depressa. Alguns adjetivos com o sufixo mente, observe. Igualmente, facilmente. Temos outros. Vamos aos exemplos. O carteiro entregou depressa as cartas. Aonde está o verbo da nossa frase? Entregou é o nosso verbo. E aonde está o nosso advérbio? O nosso advérbio é quem? É depressa. E aí a nossa setinha que vai fazer aquela ideia de ligação entre um e outro. O advérbio de afirmação é aquele que vai reforçar o sentido da afirmação, o sentido do que está sendo afirmado. São eles: sim, certamente, realmente, deveras, de certo, dentre outros. Vamos aos nossos exemplos? Certamente viajará. Ela certamente viajará. Qual é o nosso verbo? Achou o verbo? Primeiro você observou que quem veio? Foi quem? O advérbio. E aí logo após veio o verbo. Isso aí. Então, observe que não há uma regrinha de que o verbo deve vir antes do advérbio, tá? O advérbio ele pode vir antes do verbo ou depois do verbo, tá bom? E aí a nossa setinha, que dá a ideia de ligação entre um e outro. Agora, o advérbio de negação é aquele que reforça o sentido de negação. Anteriormente, o de afirmação, que reforça o sentido de afirmação. Agora, o de negação, o que reforça o sentido de negar alguma coisa.
não, nunca, nada, negativo, nenhum, nem, dentre outros. Vamos ver os nossos exemplos. Aqui nós temos, ela não ficou satisfeita. Aonde está o nosso advérbio? Isso aí, não é o nosso advérbio. E o nosso verbo? Cadê o verbo da frase? Ah, ficou. Aqui está o nosso verbo. Isso aí. Espero que você esteja compreendendo direitinho o nosso conteúdo sobre advérbio. Bem fácil, né? Agora, o advérbio de dúvida, como o próprio nome já diz, é aquele que vai enfatizar o sentido de dúvida de alguma coisa. Talvez, acaso, porventura, quiçá, provavelmente, porventura, possivelmente. Observe que provavelmente e possivelmente são aqueles com sufixo mente, tá? Vem de provável e vem de possível. Vamos aos exemplos. Opa, olha aí, talvez choverá hoje. Aonde está o nosso advérbio? É o nosso advérbio de dúvida, é o talvez. Então, aqui está o advérbio de dúvida. E aonde está o nosso verbo? Choverá. Aqui está o verbo. Então, observe aí que talvez é o nosso advérbio de dúvida da frase e choverá é o verbo. Agora, os advérbios também podem ser interrogativos. Os advérbios interrogativos são aqueles que iniciam uma pergunta. Há 4 tipos de advérbios interrogativos. São eles, ó. O advérbio interrogativo de lugar, e aí vem, onde eles moram? Que é uma pergunta direta. Agora, o advérbio interrogativo de tempo e da noção de tempo. Eu perguntei quando iria encontrá-los. Observe que aqui nós temos uma pergunta indireta. Então, eles podem ser diretos ou indiretos, tá? A pergunta, os advérbios interrogativos podem ser diretos ou indiretos, porque é aquele que inicia uma pergunta ou tem a pergunta no meio da frase. Vamos lá. Eu perguntei quando iria encontrá-los. Advérbio interrogativo de tempo, tá? Agora, advérbio interrogativo de modo. Como conseguiu isto? E aí, observe que a pergunta veio no início com como, tá? Que é o nosso advérbio interrogativo de modo. Agora, o advérbio interrogativo de causa, aquele que mostra a causa de alguma coisa, né? Eu perguntei por que choras. Observe que isso aí é uma pergunta indireta. Então, os advérbios interrogativos são aqueles que fazem a pergunta, né? Que indicam uma pergunta. E eles são 4. São 4. O advérbio interrogativo de lugar, o advérbio interrogativo de tempo, o advérbio interrogativo de modo e o advérbio interrogativo de causa. Agora, o grau dos advérbios. Nós temos o grau comparativo e o grau superlativo, assim como nós temos também nos adjetivos, tá? Então, vamos lá. O grau comparativo é aquele que aparece em uma relação de igualdade, seja ela de superioridade ou inferioridade, entre 2 ou mais elementos. O de igualdade vai vir acompanhado de tão ou tanto, mais o advérbio, mais a palavrinha quanto. Então, observa aí o nosso exemplo. Nós corremos tão rápido, rápido é o nosso advérbio, quanto eles. Então, aqui nós temos o grau comparativo de igualdade. Agora, no de superioridade, aquele que é superior, né? Nós corremos mais rápido do que eles. Então, observa na frase que nós temos o mais, o advérbio, que é o rápido, e do que, tá bom? Agora, o de inferioridade, menos mais o advérbio e o do que. Então, vamos lá, o que. Nós corremos menos rápido do que eles. Rápido é o nosso advérbio e menos do que é o nosso grau comparativo. Agora, o superlativo, ele pode ser analítico e sintético. No analítico, quando um advérbio acompanha o outro para afetar o seu grau. Olha a frase. Ele faz tudo muito rápido. Então, nós temos 2 advérbios aqui, tá?
Agora, o sintético. Aqui, o advérbio tem o seu grau afetado pelo sufixo que altera a palavra. Observe o exemplo. Ele faz tudo rapidíssimo. O sufixo de rápido, né? A gente teve lá o prefixo rápido e aí nós mudamos o sufixo íssimo, tá bom? Então, no sintético é assim, a gente muda o sufixo, né? O sufixo é afetado na sua formação. E aí, galerinha, conseguiu entender? Agora vamos para mais um. Locução adverbial é a união de duas ou mais palavras que funcionam como advérbio. Observe aí. Nós temos alguns exemplos. Às vezes, por dentro, às pressas, sem dúvida, de repente, por fora, com calma, com certeza, dentre outros. Vamos ver a frase? Bom, temos aí algumas tartaruguinhas, né? Vamos ver qual será a frase que vai surgir. Qual vai ser o nosso exemplo? A tartaruga é um animal que anda muito devagar. Então, como eu falei que locução adverbial é a união de duas palavras que funcionam como um advérbio, muito é um advérbio e devagar também é um advérbio. Muito e devagar são dois advérbios numa única frase. Então, nós vamos ter aqui o quê? Uma locução adverbial. Muito devagar é uma locução adverbial. Galera, chegamos ao final da nossa aula. Espero que vocês possam ter compreendido todo o conteúdo. Qualquer dúvida, só me chamar. Um beijo para vocês e até a nossa próxima aula. Tchau, tchau!